Fala minhas queridas, fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Eu espero poder publicar vídeos todas as quartas e todos os sábados, pelo menos nesse primeiro momento, com temas diversos, mas sempre os relacionando à literatura e à cultura. A ideia é fazer com que as nossas mentes se conectem e a gente desperte dessa vontade de buscar e buscar e buscar mais conhecimento. Hoje eu vou falar sobre um tema que chama a atenção de muita gente, que é o poder da igreja durante todo esse tempo em que vivemos na nossa querida, ou não tão querida assim, humanidade. Então, espero que vocês gostem, curtam aí, curtam o canal, ativem o sininho para as notificações, para vocês ficarem por dentro de tudo que eu publicar aqui. Beleza? Quero agradecer a todos e a todas que assistem ao canal, que têm curtido aí, que têm compartilhado. Muitíssimo obrigado. Então vamos lá, minha gente. Olha só, eu separei alguns tópicos aqui para ficar tudo mais organizado. O primeiro deles é o seguinte. Eu quero saber de vocês se vocês sabem me dizer por que a igreja sempre trabalhou com essa ideia do medo. Colocar o medo para que as pessoas não seguissem outras doutrinas que não a sua. Essa resposta pode ser respondida de uma maneira muito óbvia. O medo faz com que você sequer tenha a ousadia de buscar um outro caminho. Então a igreja sempre tentou fincar ali a sua posição para que ninguém tivesse a chance de buscar outras formas de pensar. Um dos motivos mais óbvios e mais fortes e eloquentes da igreja era fazer com que as pessoas não tivessem a coragem de buscar outras informações. Então o que a igreja começou a fazer? A igreja trancou a cultura e permitiu que essa cultura fosse buscada apenas àqueles que se importassem com a fé. A igreja permitiu apenas que grandes escritos fossem promulgados e promovidos em latim, porque era uma língua que o povo não dominava. Então seria mais difícil para esse povo conseguir chegar a conclusões e interpretações decentes sobre tais temas. Então com isso a gente já começa a depender da igreja. E até hoje a gente ainda tem esse costume, tá? Até hoje a gente tem esse costume porque em plenos cultos, seja a missa católica, seja nos templos protestantes, nós temos palestras. Nós temos os bispos, os padres, os papas, que pegam as leituras, interpretam por si só e espalham a palavra com base na sua interpretação. Então a igreja ainda tem um resquício de controlar a opinião do público, de fazer com que você entenda apenas o ponto de vista dos seus líderes. Então a igreja ainda traduz esse pensamento arcaico e antigo de que a intelectualidade precisa ser controlada. É óbvio, porque quem pensa demais busca mais. Aquelas pessoas que estudam e que buscam conhecimento, elas entendem que as respostas são apenas portas para mais interrogações. E isso não é nada bem visto pelo poder do clero. Então a gente tem que entender muito isso. Por que a nossa cultura ela veio fragmentada? Por que o nosso povo não costuma buscar e sempre quer informações prontas? É simplesmente pelo fato de que fomos acostumados com o tempo a digerir aquilo que nos forçavam a consumir, ok? Então é o seguinte, a igreja com o tempo ela foi dominando todas as artes. Aquilo que a igreja não concordava não podia ser publicado, não podia ir a público, e a igreja começou a fortalecer-se com mais poder. Esse poder o ápice desse poder, com o Papa Inocêncio, veio com o que a gente conhece muito bem, que foi a Inquisição. Se você não concordasse, você ia para a fogueira, você ia ser julgado por inquisidores, e esses inquisidores poderiam levar você a várias penas, dentre elas a morte. Então ninguém era louco naquele tempo, ou ninguém não, né? Havia os loucos que iam além desse medo, mas a maioria da população sentia medo e evitava entrar em contato com aquilo que a Inquisição promovia como errado, como uma blasfêmia à fé. Então a igreja é uma das maiores responsáveis pela nossa cultura estar presa,
para que as pessoas não busquem mais informação. Então a gente precisa entender que o papel da igreja no passado, na história, foi obscuro demais. Vivemos uma era tão obscura que as pessoas que entendiam mais do que o que a igreja permitia eram sentenciadas à morte. E aí eu estou lendo um livro sobre Torquemada, que é o famoso inquisidor espanhol, da Inquisição Espanhola, e esse livro traz duas informações que eu achei essenciais para o nosso estudo aqui. Quais são essas duas informações? Olha só como era tenebroso, como era tenebrosa a atitude da igreja naquela época. Se você fosse julgado herege, você ia ser condenado à morte, e não só você, como as próximas 2 gerações do seu nome, da sua família, perderiam os seus direitos públicos. Olha só que loucura! Se você fosse condenado herege, não só você, mas as 2 próximas gerações da sua família seriam condenadas à perda dos direitos públicos. E todas as suas propriedades seriam divididas. 1/3 para a igreja, 1/3 para os julgadores e 1/3 para a pessoa que te ajudou a delatar. Olha só que loucura, gente. Então isso facilitava, era óbvio que a gente ia querer, nós seres humanos gananciosos, nós íamos querer delatar todo mundo que a gente suspeitasse. Todas as pessoas. E a igreja te dava o direito de comprovar que você não era um herege. Mas a igreja já estava doutrinada o suficiente, até porque os próprios bispos da igreja eram ameaçados pelos grandes pensadores da igreja, de que se não cumprissem à risca as leis da Inquisição, eles poderiam sofrer pena de morte também. Então, minhas queridas e meus queridos, essa idade, chamada Idade das Trevas, não tem esse nome porque um historiador de esquerda decidiu fazer isso, de jeito nenhum. Esse nome é dado a essa época porque nós não tínhamos cultura, nós não tínhamos a iluminação do saber, nós éramos proibidos de pensar. Então a igreja, com esse poderio enorme que ela detinha, decidia o que poderia ser lido e o que não poderia ser lido, o que poderia ser visto e o que não poderia ser visto. Vide que inúmeros documentos foram queimados para que essa verdade não fosse esclarecida. E aí eu pergunto a vocês, minhas queridas e meus queridos, aquelas pessoas que são de fato cristãs, era esse o ensinamento de Jesus Cristo? Eu duvido. Eu duvido que esse era o ensinamento. E aí a minha pergunta para finalizar esse vídeo é para esse momento que você gostaria de voltar? Estamos vivendo uma época aqui no Brasil em que a igreja está dominando. Nós estamos sofrendo interferências insanas nas leis por líderes religiosos. Nós temos uma bancada no Congresso chamada de bancada religiosa. Essa bancada da fé está ditando leis, normas e regras no nosso país. Então a minha pergunta para você, meu leitor, minha leitora, querida deste Brasil, é: nós vamos permitir a volta à Idade das Trevas? Se sim, que nos calemos e permitamos que os líderes religiosos tomem conta das leis e da política do nosso país. Se não, nunca mais vote em um líder religioso, porque religião e política nunca deveriam andar de mãos dadas. Um grande abraço e a gente se vê até a próxima. Tchau!